boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais uma tarde de estudos, onde a nossa disciplina de projeto interdisciplinar, que está chegando ali na sua reta final, tenho certeza que todos vocês aí já estão escrevendo ou já esteja até pronto o tal projeto para finalizar esse nosso curso, para finalizar, o curso não, a disciplina, para finalizar essa nossa disciplina. Lembrando que a gente tem um prazo aí, a disciplina está nos últimos dias, termine, faça isso. Peça orientação ao seu mediador, se caso não, tem o nosso grupo, tem um grupo aí criado pela professora Amanda, me encontrem ali, pode perguntar, tá com dúvida, pergunte ali. Lá nesse nosso grupo, eu postei para vocês aquele modelo que já foi apresentado aqui em outras aulas de como deverá ser seguido, como deve ser escrito esse tal projeto. Então, não percam tempo, não deixem para a última hora. Façam o projeto de vocês, escrevam isso, façam aquela pesquisa, tal, e monte esse teu projeto, mostre para o seu professor mediador, pois é ele que vai receber. Ele vai receber isso, ele vai fazer essa avaliação ali se o seu projeto está bem escrito, se o seu projeto está dentro dos parâmetros. Isso aí é só o início, é o começo de tudo, de você ter uma boa escrita e possivelmente no futuro você criar artigos, criar talvez monografias ou até mesmo, aí sim, até mesmo gerar a documentação de um software, a documentação daquele software que você, trabalhando como desenvolvedor em uma empresa ou até mesmo freelancer, você consiga produzir tudo isso. Então vamos lá, se experimentem, se esforcem, façam isso. Vamos lá que é sucesso para nós. Pessoal, nessa aula de hoje eu vou pedir, como sempre, eu vou pedir para você, está me acompanhando aí da sala de aula, está me acompanhando direto do YouTube, faça o uso do nosso chat, os nossos meios de comunicação. Quando vocês me mandam alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou estar sempre de olho aqui para tentar responder vocês da melhor forma possível, para que a gente possa construir essa nossa aula com a contribuição de vocês. Eu tenho que entender o que vocês realmente estão aprendendo, se vocês estão entendendo tudo, porque não estamos presencialmente, eu não estou vendo vocês, não estou diante de vocês presencialmente. Então eu preciso até mesmo desse feedback. Pode manda mensagem aí, nós aqui de tal cidade estamos assistindo. Pode mandar aí esse feedback aí, que eu estou sempre de olho aqui, e isso até nos motiva a sempre produzir essas aulas cada vez melhores para vocês. Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Para hoje, a gente vai falar sobre redes sociais. A gente tem que entender um pouquinho sobre as redes sociais, ou seja, não só as mídias, mas as redes sociais dentro das empresas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, como isso pode te alavancar, como isso pode lhe trazer algum benefício, isso na sua vida profissional, pessoal, ou até mesmo dentro da empresa. Dentro da empresa, será possível utilizar, dentro das regras de tal empresa, as redes sociais? Uma rede social, ela pode ser algo de bom para uma empresa? A empresa deva utilizar esse novo recurso? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ver o que tem de bom e ruim essas redes sociais e o que isso pode trazer de motivação em seu uso para nós e as empresas. Vamos lá, vamos partir para o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje, redes sociais da diversão ao trabalho. Para hoje nós temos o tema redes sociais da diversão ao trabalho e temos como objetivo entender o contexto e evolução do surgimento das redes sociais. A gente vai entender um pouco sobre o histórico das redes sociais, vamos entender como as primeiras redes sociais foram criadas, qual seria a motivação inicial para cada uma delas e o que elas se modificaram durante todo esse tempo. Vamos refletir sobre a utilização das redes sociais no progresso comunicativo, na diversão e no trabalho. Em meio a isso, a gente vai ter sempre textos complementares, que isso poderá ser, eu indicarei textos, vídeos, indicarei até mesmo livros que vocês possam, em seu tempo livre, em seu tempo de casa, seu tempo de lazer, procurar esse conhecimento adicional, porque conhecimento nunca é demais.
Então vamos lá, vamos partir aqui para nosso tema. O ser humano é um ser social. A prática de socializar, formar grupos e trocar informações é milenar. Ou seja, desde o início do ser humano, desde o início das primeiras comunicações, dos primeiros grupos formados, ou seja, lá da pré-história, a gente tem sempre essa questão de ser sociável, de estar em grupos. Não é à toa que seres, vamos comparar, vamos nos comparar, nós, seres humanos, a nossa estatura, com outros seres, com outros animais do mundo. A gente percebe que não somos o mais forte de todos, mas nós somos aqueles que aprenderam a utilizar a força em grupo, ou seja, a união. Então aquela regra, aquela frase que a união faz a força, ela é muito real. Então a gente entender que as suas deficiências que você tem podem ser aplacadas, podem ser até ajudadas, no caso, por outras pessoas desse grupo, é isso que forma a força total. As suas grandes vantagens, suas grandes qualidades que você tem, isso reforça o grupo que você faz parte. Então, e nessa questão do grupo, para estar sociável, a gente precisa haver o tal trocar informações. A troca de informações, ela é essencial, vital para um grupo. E o que mudou do início de tudo até agora? O que houve de mudança em todo esse tempo? A gente vê que o que mudou, novidade mesmo, é como compartilhamos a informação. Ou seja, no início tudo era falado, papel, e hoje em dia nós temos a internet. A internet, esse grande fluxo de dados, ela realmente é o que motivou justamente essa mudança no modo de se comunicar, no modo de compartilhar dados no mundo. A gente tem que entender o seguinte, isso foi falado até para vocês na disciplina de educação midiática dessa semana, foi falado um pouco justamente disso, sobre os dados. E deve ter sido falado para vocês, eu acredito que a professora Amanda falou para vocês, que o seguinte, que os dados, as informações trabalhadas, as informações cruas, as informações brutas que chegam até nós através das diversas mídias, elas praticamente dobram a cada ano. A cada ano esse acúmulo, essa quantidade vai aumentando. Então nós temos muitos dados, muita informação. Se você fizer uma busca, vamos pensar o seguinte, você no começo, há uns 30 anos atrás, se você fizesse uma seguinte consulta, eu quero pesquisar sobre quem foi Tiradentes, pronto, quero descobrir quem foi Tiradentes. Se você tivesse que fazer essa consulta, uma média de 35 anos atrás, você deveria ir até uma biblioteca, você iria procurar alguns livros e outros, falar com pessoas, professores, e escrever tudo isso, ou seja, seria uma consulta sobre todos esses dados, sobre essas informações. Mas, hoje em dia, uma simples consulta no Google, você coloca lá Tiradentes, vai aparecer milhões de informações sobre esse assunto. E aí esses milhões de informações, essa abundância de informações, faz com que você tenha que escolher, você tenha que sair olhando aquele dado e encontrando qual seria o de maior importância para a sua pesquisa. Então a informação aumentou a um nível estratosférico. E nesse caso aí é isso que mudou realmente no modo de se comunicar entre nós. A internet, os meios de comunicação. A revolução não acontece quando a sociedade adota as novas tecnologias. Acontece quando a sociedade adota novos comportamentos, disse o escritor Clay Shirky, que é professor universitário estadunidense. Pessoal, olha só o que ele diz. Se eu disse, peraí, as novas tecnologias, a internet fez toda essa mudança, essa revolução, mas ele diz que não acontece somente por isso. Não é somente por isso, depende de como nós tratamos essas informações, como nós nos comunicamos. A gente tem que entender o seguinte, que a internet ela traz essas informações, ela facilita essa comunicação. Agora, o modo como você vai utilizar isso, esse conhecimento, aí é outra coisa. Aí depende dos grupos, depende das pessoas. Então, se até você chega facilmente informações diversos, milhões de dados
sobre um tema que você buscou, como no exemplo que eu dei agora há pouco, Tiradentes, como você vai utilizar esse poder, como você vai buscar esses dados da melhor forma para a sua pesquisa, isso depende de você, depende principalmente do teu olhar crítico em cima de tal dado, de tais informações. O fenômeno da Web 2.0. A interação é completa. Muitas informações estão sendo geradas pelo consumidor. O meio físico deixou de ser uma barreira. A comunicação on-way não é mais válida. Pessoal, bora entender um pouco. Isso aqui já deve ter sido falado para vocês, o que seria a Internet 2.0 ou a Web 2.0. A internet, iniciada ali de grande mote, que ela começou mesmo na década de 70, os primeiros projetos, ali com a ARPANET. Mas a gente sabe que a internet, no mundo mesmo, começou a fluir a partir da década de 90, com a criação dos primeiros protocolos de comunicação, como o HTTP. E estes primeiros códigos serviram justamente para fazer conexão entre alguns computadores e houvesse uma interface gráfica. Não era somente texto, era uma interface gráfica que chegava ali. Mas a primeira versão da internet, essa internet que podemos dizer que é a Web 1.0, ela era algo bem estático. Eram textos fixos, praticamente você abrir uma sequência de vários PDFs. Era praticamente isso que tínhamos no início. Então, até mesmo um site ali dos primeiros sites que foram criados, você olhava e ele não tinha muita coloração. Os computadores mais evoluídos ali na década de 90, mais ou menos ali o Pentium 2, 94, eles conseguiam demonstrar em vídeo até o máximo de 256 cores. 256 tonalidades de cores é muito pouco diante do que temos hoje em dia. Então, a imagem era estática, a entrega de dados era muito lenta diante do que temos hoje em dia. Então, era um mundo muito estático. Era praticamente você carregar uma página que ficava parada, sem movimento. Não é à toa que quando a internet começou a passagem dela para 2.0, foi o grande boom dos GIFs. Aqueles GIFs animados, os primeiros GIFs animados que chegaram ali, era algo que movimentava, todo mundo queria colocar isso nos seus sites, porque era movimento que se encontrava naquela tela, que até agora há pouco parecia-se muito com um livro. E aí a internet com movimento, com som, com vídeo, essa internet, a internet que trouxe algo como a rede social, o Facebook, que trouxe o YouTube com os diversos vídeos, que trouxe outras ferramentas de música, essa é a internet que conhecemos hoje em dia, a internet nível 2.0. E a internet 2.0, ela trouxe junto consigo várias ferramentas de comunicação, ou seja, de agrupamento, criação de grupos. A gente pode dizer que até uma das primeiras, hoje em dia fala muito do Facebook, mas uma das primeiras, uma das mais conhecidas aqui, até mesmo no Brasil, foi o tal do Orkut, onde ali várias pessoas se reuniam, criavam as comunidades de interesse comum, e essas comunidades de interesse comum sempre discutiam, trocavam informações sobre aquele item, sobre aquele conhecimento, sobre aquele mesmo assunto. Com o poder da coletividade, suas opiniões ganham uma força sem precedentes. Pessoas comuns podem influenciar o mundo ao seu redor. Isso tem se tornado um pesadelo de muitos marqueteiros e donos de veículos de comunicação que até pouco tempo atrás ditavam as regras, empurrando a mensagem ou informação num único sentido. Vamos pensar aqui, falando de marqueteiro, dono de veículos de comunicação, vamos pensar na década de 80, chegando ali, na hora da internet, a década de 90, como redes de TV, como no caso a Rede Globo, grande Rede Globo de comunicação, como ela funcionava, como é que ela tinha ali? Ela tinha um poder total sobre a comunicação. Ali, final da década de 80, nós tínhamos poucos canais, internet nenhuma, ou seja, o único modo de você saber sobre alguma coisa no mundo, você quer saber o que está acontecendo agora lá na Rússia, aquela guerra, você pode ir agora abrir a internet, você vai saber a notícia atual, pessoas que estão lá mandando mensagem agora, o que está acontecendo.
já no final da década de 80, você tinha que aguardar o momento que a TV trouxesse isso até você, seja em um flash diário ou até mesmo na hora do jornal. Então você ficava preso àquela informação. E ainda tem um ponto a mais, você ficava preso àquela informação daquele horário e era única. O máximo que você poderia transcorrer era assistir esse jornal aqui, vou para aquele outro canal ali que pode ter uma informação diferente ou quem sabe. Então a gente ficava preso a um, dois jornais que tinham ali 4 canais no máximo da TV. Já hoje em dia, além da variedade, a quantidade de canais da TV aberta, ainda tem a TV fechada e toda a internet com diversos sites. Não é à toa que a maioria dessas grandes redes, como a própria Rede Globo, ela migra muito dos canais, muitas das suas criações para esses canais fechados e para a questão da TV streaming, levando para a TV streaming conteúdo fechado, conteúdo pago, TV streaming, justamente por essa questão de difundir, de aumentar o fluxo dessas informações, aumentar o alcance dela aos seus clientes. E esse é o grande ponto que a Web 2.0 traz. Questão como a publicidade, que antigamente era só colocar 8 horas da noite, década de 80, colocar uma propaganda 8 horas da noite, tenha certeza que o público ia assistir. Na hora da novelinha da Globo de noite, pode ter certeza que a gente vai ter ali audiência chegando, batendo ali 70, 80 pontos de audiência. Hoje em dia, quando se fala de audiência, a gente vê que a audiência enorme é quando bate 30 pontos de audiência. Um canal batendo, um canal como a Globo, que já chegou a bater 80 pontos em novelas, hoje em dia chega a 30 e ela acha isso espetacular. Por quê? Porque os meios de difusão dessas informações aumentaram muito. É muito mais difícil você segurar o teu cliente, você segurar ali aquele cliente naquele nível. O que antigamente, até mesmo no início da internet, você tinha ali um site, se você fizesse um site bem feito, tal, existiam poucos sites. Existiam poucos, você conseguir que as pessoas ali seguissem, acompanhassem aquilo dali, e a quantidade de pessoas que seguiriam aquele dali, para aquele mote, para aquela época, eram grandiosos. Hoje em dia, você manter a audiência é a grande problemática, tanto da TV, como até mesmo da internet, os meios de comunicação da internet. Tá aí, vocês devem estar acompanhando as brigas das grandes redes sociais, Instagram, brigando ao mesmo tempo com o TikTok, a nova rede que está aparecendo aí, que está querendo tomar o espaço. Então a gente vê essas diversas brigas aí, esses confrontos aí, que é justamente em busca dessa audiência. E isso sem contar que pessoas comuns, pessoas simples, que ali estão nessas redes sociais, que por muitas vezes acabam se transformando em pessoas famosas, os chamados influenciadores, com uma, 2 frases ali, ele faz o mesmo gesto, a mesma frase toda vez, em vídeos repetitivos, e mesmo assim ele acaba se tornando uma pessoa famosa, acaba se transformando em uma pessoa conhecida aí até no Brasil inteiro, influenciador por causa de 1, 2 frases. Tá aí o Luva de Pedreiro que não me deixa negar. Por causa de 2 frases é conhecido no Brasil todo. Tem ali sua vida ali trilhada como influenciador por esse rumo bem aí. Então, esse tipo de influência, esse tipo de pessoa acaba tirando o sono dessas grandes redes, como que planejam a sua audiência, que tendem a brigar com a sua audiência, o público, por causa disso. Qual o interesse das empresas quanto às redes sociais, o uso de redes sociais? As mídias sociais apresentam uma grande oportunidade, mas cuidado, ela também é uma grande ameaça. Por quê? Isso aqui, mais uma vez, essa aula está sintonizada com a nossa aula da educação midiática dessa semana, que foi falado sobre o Big Data, falado sobre as informações. Porque sabemos que quando você está a acessar um site, sabemos que quando você está a acessar o seu celular, por muitas vezes, quantas vezes você está acessando um certo assunto e, de repente, nos teus e-mails, começa a chegar sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Se você começa a fazer uma consulta no seu celular, algo como buscando o valor de uma TV, você nem está pensando em comprar a TV. Um amigo que falou, olha, tem umas TVs aí que estão saindo barato. Você começa a fazer uma consulta ali sobre esses valores. O que acontece? De repente, no seu e-mail começa a chegar promoção de TV, várias lojas chegando desse jeito.
como isso acontece? Será que eles têm a mediunidade de perceber que você pesquisou isso? De jeito nenhum. A gente sabe que são aqueles algoritmos farejadores, os tal dos robôs. Esses algoritmos farejadores, eles buscam por temas e buscas comuns. Você começa a buscar sobre o preço de TV, ele captura essa busca, captura o teu login e pronto. Essa pessoa bem aqui, ela está interessada em comprar isso. E aí ele só entrega de mão beijada ali para a publicidade. Eu, Google, preciso vender as TVs do meu cliente, a Magazine Luiza. Ele vai oferecer para quem? Para quem fez a busca por TVs. Então as coisas acabam ficando conectadas. E isso é só pensando por esse uso. Vamos pensar que esse uso não seja tão ruim assim. Esse modo aí de recolher os seus dados e utilizar através da publicidade não seja tão ruim. Então, essa captura de dados, elas poderão vir de várias formas, até de formas negativas. Tá aí, eu vou até dar a dica para vocês, falando sobre isso, que na internet existem pessoas que ficam buscando essas informações e vendem essas informações. Número de CPF, documento. Então, muito cuidado quando utilizar isso. E até mesmo nas redes sociais, até mesmo no uso dos aplicativos de comunicação que você utiliza, tente sempre, o máximo possível, tomar cuidado quanto a isso. Não saia clicando em qualquer link. Não saia clicando, recebi uma mensagem, ela veio de um amigo meu e tem um link lá. Cuidado! Será que é do seu amigo mesmo? Será que o WhatsApp ou o Instagram dele não foi clonado? E para não ter essa problemática de Instagram, uma rede social, o teu WhatsApp, o teu celular clonado, sempre faça o nível máximo de segurança que você possa dentro de cada nível, cada aplicativo, cada rede. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp tem como você colocar a troca de senha em 2 passos. Você pode colocar ali para trocar a senha, a pessoa é obrigada a ir lá no e-mail que está cadastrado para receber ali um número, para entregar esse número ali no aplicativo para fazer a troca de senha. Assim ninguém vai clonar o seu WhatsApp. O Instagram também é a mesma coisa, que é a tal da identificação em 2 passos. Então, se o aplicativo está te dando esse direito de fazer isso, aumentar o nível de segurança, faça isso. Se o teu celular, estamos falando de celular, falando de notebook, ele consegue fazer reconhecimento facial, ele consegue fazer reconhecimento por digital, faça isso. Aumente o nível de segurança, porque é muito mais dor de cabeça depois você perder acesso do teu comunicador. O novo modelo de consumidor. Vamos entender que essa mudança quanto ao uso das redes sociais, a criação das redes sociais, ela teve essa mudança. As redes sociais, o primeiro Facebook, o início, os primeiros passos do Facebook, ele era uma rede muito estática, onde praticamente fazia ligação entre pessoas próximas a vocês que estivessem utilizando aquela rede social. Ele não tinha essa questão tão publicitária, ele parecia mais como um gerenciador de vários grupinhos, onde você conseguiria saber um pouco mais da vida daquela pessoa interessante da escola, aquela famoso, você saber mais sobre isso. Mas o Facebook mudou muito. Por quê? Justamente por causa do novo modelo de consumidor. Através de ferramentas simples e sem custo, o consumidor está falando sobre sua empresa para uma audiência global. Esse é outro ponto. Vocês percebem o seguinte: se um cliente, ao acessar uma rede social, um Instagram e tudo mais, ele acompanha, segue uma loja, ele vira seguidor daquela loja, isso é bom para a loja, isso aumenta o engajamento, o alcance deles. Se você fala sobre um produto, isso aumenta o alcance daquele produto, a mais pessoas vão estar daquele modo assistindo aquilo. Por exemplo, um dos modos que muitas pessoas nos últimos tempos estão usando para criar canais dentro do YouTube e ganhar com isso seguidores, são justamente aqueles canais de experimentação, onde a pessoa, você aí, compra um produto, você usa um produto qualquer, ou até entra em contato com aquela empresa dona daquele produto, dizendo que quer fazer essa publicidade, esse engajamento. Digamos que eu, por exemplo, eu compro um micro-ondas de uma marca qualquer, e aí eu vou e faço aquele vídeo utilizando o micro-ondas tal, da marca tal,
aqui em casa. Aí eu vou dar a minha opinião sobre aquele produto. Eu vou estar ali desembrulhando, tirando da caixa, dando as opiniões, falando se eu paguei caro, se valeu a pena. E o que, que isso tem realmente a criar esse engajamento? As pessoas que pensam em comprar aquele produto, primeiro passo, eu sempre digo até isso para vocês, faça a experimentação. Você quer comprar um celular novo, não sabe se ele é bom, se ele é ruim, faz uma pesquisa de pessoas que já compraram esse mesmo produto. Você vai lá, fez a pesquisa, vai ter essas pessoas que colocaram esses vídeos que mostram se esse produto é bom ou ruim, a opinião deles. E assim cria-se esse engajamento. E essas pessoas que estão com esses canais ganham esse público, esse visual, ganham até a monetização em cima dessas visões. E a empresa, dono daquele produto, se ele acaba entregando para esses influenciadores esse produto, eles também ganham com uma publicidade gratuita. Ou seja, é um sistema que está sendo formado aí, justamente de um novo tipo de publicidade. As mídias sociais. As mídias sociais estão alterando de forma irreversível as relações entre as empresas e os consumidores. Porque muitas pessoas que antigamente iriam até o canal, ficariam esperando sair uma publicidade na TV aberta, essa pessoa que entraria no site daquela lojinha para ver os produtos, por muitas vezes elas estão muito mais influenciadas pelas redes sociais. Só basta ver o seguinte, praticamente todas as lojas, elas têm um perfil ali nas redes sociais. Se você procurar lojas americanas, Paraíba, se você procurar Magazine Luiza, todos eles acabam tendo um perfil dentro das redes sociais. Tem um perfil da loja dentro do Facebook, dentro do Instagram. Não é à toa que, tanto que em qualquer publicidade que a gente vê aí, qualquer propaganda, eles falam que também pode ser encontrado nas redes sociais e dá o endereço de cada uma delas. Por quê? Porque se eles ficarem presos somente naquele site, naquele endereço, esperando esses clientes chegar, eles estão diminuindo, eles estão ficando focados e o seu leque de alcance é bem menor. Eles estão só aumentando o alcance, porque sabem que esses consumidores eles estão sendo, sim, chamados, influenciados dentro das redes sociais. Então, as empresas estão de olho nas mídias sociais. E o que são as mídias sociais? A produção de conteúdos de forma descentralizada e sem o controle editorial de grandes grupos. Então, a gente pode dizer que as diversas, isso vendo como um todo, não só uma rede social como o Facebook, como o próprio YouTube, o Pinterest, Instagram, não só uma delas, mas olhando como um todo, de forma descentralizada. Isso foge até mesmo o controle das empresas que querem fazer publicidade de algum produto, tipo uma fábrica de carros, ela tem ali um novo produto, um novo carro a ser lançado. Ela não tem o controle sobre a publicidade sobre esse carro do jeito que teríamos há 30 anos atrás, onde ela deveria comprar espaço na TV, naquele horário, fazer ali a contratação de uma propaganda, ou seja, do espaço ali, produzir aquela propaganda, e ela ser veiculada naquele horário. Hoje em dia, a gente consegue ter essa publicidade até de uma forma solta mesmo. Pessoas que vão falar sobre um produto, opinião boa ou má, mas vão falar de forma gratuita na rede social. E nessas diversas redes sociais. Então, se torna algo como um conteúdo sem uma forma, ou seja, descentralizado. E no contexto empresarial? São grupos de consumidores reunidos com todas as suas expectativas e frustrações. Então, peraí, se diversas pessoas fazem buscas no Google, nas diversas redes sociais, por tais produtos, por tais lojas, por tais serviços, as empresas, por seu lado, eles têm que ter ferramentas para buscar isso. Se ela é tão descentralizada, várias pessoas podem estar falando do teu produto, da tua loja, do teu negócio, sem você ter esse controle sobre isso, o mínimo que uma empresa deverá ter é um setor para buscar isso. Utilizar até mesmo de sistemas em busca disso. Contactar algo como o uso de ferramentas como, por exemplo, o Google. Dentro do Google,
existe uma ferramenta, a chamada Google Analytics. Quando a gente chegar lá na nossa disciplina de programação, a gente começar a falar um pouco mais na parte de programação para a web, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, porque é obrigado também falar um pouco sobre as diversas ferramentas que a gente pode utilizar na criação de um site. Uma delas é justamente o Google, sem dúvida nenhuma, uma das que tem mais ferramentas anexadas a elas. E uma dessas ferramentas é o Google Analytics. Ele te dá a contagem exata, ela faz uma busca completa de todo mundo que comentou, a quantidade de comentários, a quantidade de bonificações, ou seja, de acesso em buscas pelo nome da tua empresa, pela busca por produto. Você vai saber ali, você vai ter ali justamente essa gestão de conteúdo do teu site sem você necessitar até mesmo criar esse gestor, esse programa para fazer essa busca. Então já existem essas gerências. É claro que ele consegue fazer isso de forma gratuita, mas tem certas empresas que pagando uma versão maior, ele consegue ter mais recursos também. Mas são essas ferramentas aí que as grandes empresas estão utilizando no seu dia a dia para ter esse engajamento, para ter esse público mais solidificado ali, mais próximo a eles. Classificação. Existem as classificações aqui dentro das redes sociais, gente. Existem as redes sociais chamadas expressivas e as colaborativas. As redes chamadas expressivas são aquelas que normalmente, expressões, ou seja, normalmente o cliente, as pessoas criam o seu próprio conteúdo, postam ali. Eles são nada mais do que como se fossem palanques, onde as pessoas podem estar ali e falar o que quiser. É claro que o que quiser sobre aquele produto, dentro de uma certa legalidade, né? Não indo contra outras pessoas, falando algo ofensivo, mas mostrando ali a sua opinião. Então a gente vê redes como o Facebook, o Twitter, onde a pessoa pode ali criar sua própria opinião, falar sobre o seu próprio negócio. Se você criou uma empresa, abriu uma nova empresa ali, você está a distribuir a mostrar um certo serviço, a entregar um certo serviço para a sua comunidade, você pode utilizar essas redes sociais aí sem gastar nem um centavo. Você pode criar ali um perfil dentro do Facebook, você pode criar um perfil no Instagram e montar ali o perfil da sua empresa e começar a criar conteúdo ali. Existe, é claro, facilitadores ali para engajamento e tudo mais, que eles vão tentar te vender isso, mas não é obrigatório, você pode criar isso, e por isso ela é vista como expressiva. Até mesmo o WordPress, um criador forte, uma ferramenta para a criação de sites, é de forma totalmente gratuita que você pode utilizar ali também para gerenciar teu negócio. E existem aquelas redes sociais do tipo colaborativas. As colaborativas, a gente tem algumas como a principal delas, que eu me recordo agora, que é o Wikipédia. O Wikipédia, ela é colaborativa porque necessariamente o próprio Wikipédia, ele não edita, ele não cria conteúdo. Ele deixa aberto para qualquer pessoa que possa ir até ali, editar conteúdo, possa criar conteúdo. Dentro da própria rede do Wikipédia, eles não têm contratado pessoas para verificar a veracidade sobre aquele produto, erro sobre a parte semântica português. Eles não têm essa pessoa para isso. Eles vão escolher pessoas, usuários, oferecer essa posição como editores, como que pode avaliar todo esse produto. E essas pessoas ganham esse poder para fazer tal coisa, para fazer isso. Então, o Wikipédia como em si, ele acaba não criando conteúdo, mas ele veicula tais conteúdos. Então, existem esses dois modos aí, esses dois tipos de redes sociais. Oportunidades. Afinal, o que pode ser feito com as mídias sociais? Aí depende da tua imaginação. As mídias sociais ou as redes sociais como um todo, isso depende do que você quer. Eu mesmo dei o exemplo para vocês sobre o YouTube, de criar um conteúdo, apresentando produtos, ali, avaliando produtos, onde eu vou ganhar ali seguidores. Eu posso fazer também outro rumo. Eu posso criar ali, começar a postar conteúdo sobre um assunto que eu sei. Digamos que você seja uma pessoa que consiga fazer bordado e tricô como ninguém. Você aprendeu isso com
a sua avó, sua mãe, consegue fazer isso. Ah, eu vou começar a gravar vídeos de como fazer certos pontos de bordado e postar isso dentro do YouTube para ganhar engajamento com tal coisa, ganhar seguidores. Você pode fazer isso. Não, vou utilizar o YouTube não, essa rede social aí já está muito, tá passada. Vou ficar no TikTok, fazer vídeos rápidos ali, apresentar esses vídeos aí de como é feito tais serviços, tais bordados. Pode ser mostrado desse jeito. Então existem diversos meios. E para as empresas também, é por isso que normalmente o setor de marketing de uma empresa, ele tem que estar focalizado, ele tem que estar de olho nessas novidades sobre as redes sociais. Ele tem que entender qual a rede social que está a subir, qual a rede social que está a melhorar suas ferramentas, a rede social que está deixando de ser o sucesso. Ele tem que entender sobre tudo isso e como melhor utilizar essas tais ferramentas. O marketing, o setor de marketing, como eu falei, pesquisas de mercado e promoção e venda. A gente pode utilizar nas redes sociais justamente para fazer essa pesquisa. Se, eu disse, foi o Google Analytics. O Google Analytics ele te entrega justamente quantas vezes sua página foi acessada, ele lhe entrega valores de quantas pessoas estão buscando tais itens, até o modo como você vai criar um marketing de uma propaganda, ele pode te auxiliar nisso. Imagine só que você sabe, você é um vendedor de eletrodomésticos, você tem uma loja de eletrodomésticos, e aí você sabe que o item mais buscado de eletrodoméstico dentro do Google na última semana foi geladeira. O que você tem que fazer? A sua loja vende eletrodoméstico, chegou o momento de fazer uma promoção de geladeiras e colocar essa publicidade lá. Então você posta essa publicidade. Semana seguinte é Dia dos Pais. Aí por estar chegando o Dia dos Pais, e aí a busca em cima de conteúdo como barbeador, ferramentas, aumentou muito. Você ali na sua lojinha, o que você vai fazer? Propaganda desses produtos. Então é utilizar essas diversas ferramentas, essas redes, desse modo, para poder te auxiliar até mesmo no marketing, na promoção e vendas. CRM social, redes sociais integradas com softwares de gerenciamento de relacionamento com clientes. Isso aí é muito comum as empresas utilizar, o tal do CRM social, ou seja, você utilizar programas para gerenciar o que é feito. Por exemplo, vocês acham que algo como a rede social, o Instagram de uma loja grande como as lojas americanas, você acha que tem ali uma pessoa que fica do outro lado olhando, ele fica publicando ali, falando alguma coisa, entregando propaganda, fazendo publicidade, olha lá no site da própria loja, vê aqueles produtos que podem interessar as pessoas e colocar ali na rede social. Você acha que é isso? Você acha que é desse jeito? Claro que não, gente. O que acontece é que esse conteúdo, normalmente, a grande parte dele, é construída de forma automatizada, em cima simplesmente desse tipo de consulta. O item mais buscado pelo Analytics essa semana foi o quê? Foi sobre geladeiras. Na sua loja tem geladeiras? Tem. Então, ele pega aquela publicidade, aquela propaganda que tem sobre geladeira, que já está dentro do site, e leva isso de forma automática para dentro da rede social. Não é à toa que muitas vezes chega no nosso histórico nessas redes sociais algumas publicidades de lojas assim que a gente vê assim, não tem nada a ver essa publicidade comigo, como publicidade de lojas chinesas, como a AliExpress. Às vezes chega no teu feed ali de publicidade, que vem entregue junto com a sua rede social, alguma publicidade que não tem nada a ver contigo. Tipo, mostrando peças de maquinário sendo vendidas ali. Isso você não vai pedir, isso você não vai comprar por essa rede social, tal peça de maquinário que nem te interessa. Ah, comprar um pneu da China, não vai interessar. Mas essa publicidade pode chegar desse modo. Por quê? Porque na consulta do Analytics da semana, a quantidade de pneus que foi procurado, ou seja, o preço de valores de pneu na internet foi muito alta. Isso informa para o sistema deles que pneu é um item que está sendo muito buscado, e aí eles saem publicando de forma automática esse tipo de publicidade. Por isso que, vez e outra, pode chegar uma publicidade errônea. Por esse motivo que muitas dessas empresas sempre colocam ali um setor ou uma pessoa para avaliar as decisões da máquina.
tudo é produzido, a publicidade está ali pronta, mas precisa de um ser humano para avaliar se aquilo pode ou não ser postado. Aqui no Brasil, a gente já tivemos casos, como por exemplo, no ano passado, eu não lembro mais ou menos a época do ano passado, mas a Magazine Luiza, ela acabou tendo um grande prejuízo na venda de TVs, de um certo modelo de TV. Por quê? Chegou de noite, alguém do site mesmo, do site da Magazine Luiza, colocou um valor errado, uma publicidade com um valor errado. Ele estava editando uma página com valores e editou com um valor errado. Era uma publicidade que estava ali, mas alguém precisava esbarrar com isso. O que acontece é que a busca por TV estava alta, e aí essa publicidade foi colocada nas mídias sociais, foi colocada no Instagram. E aí diversas pessoas viram aquela TV barata, eu acho, se eu não me engano, era 200 e pouco, quando era para ser 2.000 e pouco o valor dela. E aí isso chegou a essas pessoas, e as pessoas foram até a página da loja e estava lá aquela TV com aquele valor. Então diversas pessoas compraram isso, e a empresa teve que arcar com isso, porque vendeu, fez tudo, e eles não queriam se sujar, né, retornar atrás, não queriam fazer isso. Então teve um prejuízo grandioso em cima desse produto por causa desse programador aí que errou, e em conjunto o sistema passou sem essa avaliação aí, sem essa decisão humana, esse julgador em cima daquela publicidade. Porque se tivesse uma pessoa ali, ele veria, peraí, TV a R$200, tá errado isso aqui. E aí ele ia consultar e aquilo dali ia ser invalidado. O problema é que não tinha ninguém ali para avaliar tal coisa. E passou direto e vendeu. Vez e outra acontece uma falha dessa aqui no Brasil, a gente vê. Eu já vi casos como o Submarino acontecer também esse tipo de falha. Já vi há uns 2 anos atrás nas lojas americanas também. Então isso pode acontecer, e sistemas como esse, um CRM social, ele pode ajudar as falhas que estão ali escondidas a apresentar de uma forma grandiosa nas redes sociais. Assistência ao consumidor. Redes sociais como suporte do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Gente, as redes sociais, por muitas vezes, a gente vê que várias lojas, elas têm que ter ali o SAC, o atendimento ao cliente. O serviço de atendimento ao cliente, ele é perfeito, porque a gente precisa do feedback. Vocês lembram já na aula lá de lógica de programação, quando eu falo como é que um programa tem que atender ao cliente, lá na educação midiática, aqui mesmo nessa daqui eu já cheguei a falar isso, que é muito interessante você ter essa informação do seu cliente, essa nota do seu cliente, o que ele acha do seu serviço. Porque é através do que o seu cliente acha, o que o seu cliente pede, é que o seu produto pode ser melhorado. Então, o serviço de atendimento ao cliente, ele é de grande importância para qualquer tipo de negócio. Qualquer que seja a empresa, é interessante ter isso para saber como essa empresa pode melhorar e atender melhor esse cliente e, com isso, aumentar o fluxo, aumentar o caixa, aumentar a quantidade de clientes dentro desse negócio. E aí, as redes sociais estão se transformando esse grande ponto de conexão, de feedback com esses clientes. Você ter um espaço onde tem um formulário limpo e seco, dizendo, se você tiver algum elogio, reclamação, coloque aqui o nome do seu elogio, do seu nome, o nome do seu elogio e a sua reclamação ou elogio através de um texto e envie para nós. É algo muito seco, fechado, a pessoa não vê isso retornando para ela, ela acha até que não foi atendida, pode ter gerado um e-mail qualquer, então é algo muito parado, muito estático. Já uma rede social, não. Na rede social, a pessoa é bem mais livre para comentar. Então, imagine só uma loja que tem ali, entre seus diversos produtos ali, tem um novo produto a ser lançado. Se as pessoas no próprio Instagram vão lá e avaliam, dizendo, eu gostei muito disso, não gostei. No caso de filme, a gente vê muito, é muito julgado em lançamentos de filmes. As redes sociais é usada muito por esse feedback aí, desse modo. O filme é lançado, e esse filme que foi lançado, ele espera justamente saber o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Se elas estão falando de bem, de mal, o que elas acham sobre isso. Um evento como esse que pode ser modificado, um filme que foi modificado, que foi barrado e foi modificado por causa de redes sociais, vocês devem recordar de um filme daquele Sonic,
aquele rapazinho, aquele bichinho que parece um ouriço, né? O ouriço azulzinho que corre. A primeira versão dele, ele veio muito feio, ele veio de um jeito assim estranho, a forma dele, no primeiro trailer que foi lançado. E como é que a empresa que estava ali a criar, o estúdio que estava a criar, desenvolver aquela animação, ele retornou e refez todo o conteúdo. Eles refizeram isso através do que veio pela rede social. O que saiu na rede social, eles viram, olha, o pessoal está falando mal aí, é melhor a gente dar uma parada. Atrasaram um pouquinho o filme, depois remodelaram toda a parte gráfica e lançaram. E aí chegou no final, o pessoal se agradou da imagem. Outro que aconteceu agora nos últimos tempos, é que está na Disney, a Mulher Hulk. O pessoal começou a falar que ela estava igualzinha a Fiona do Shrek, falando que a animação estava horrível. Mas se você vê agora o último resultado, melhorou muito. Não foi 100%, mas melhorou muito. E essa melhora veio de onde? Veio justamente ouvindo o feedback. Imagine só se tivesse saído a primeira versão desse Sonic, a animação dessa Mulher Hulk, e todo mundo tivesse ficado caladinho, não tivesse falado nada de mal. Não, tá ok, tá bom, gostei, é isso aí mesmo, e pronto, e ficava caladinho na deles. O estúdio, você acha que eles iriam atrasar um projeto, levar para o pessoal de desenvolvimento refazer toda essa parte gráfica, gastando muito mais dinheiro, só para melhorar algo que ninguém reclamou? Com certeza não. Então a rede social ela tem um grande poder, sim. A gente já viu até o caso de países mesmo, como foi o caso da Primavera Árabe, há tempos atrás, que a gente viu que diversos ditadores foram confrontados e alguns deles até caíram por causa dos comentários em redes sociais, gente. Ela tem grande poder, sim, a gente tem que sempre avaliar isso. Relações públicas, empresas mais próximas dos clientes e com ferramentas mais rápidas para se comunicar. Aquele formulário limpo e seco que você coloca no seu site, onde o teu cliente manda para você um feedback, ele é muito fechado. O cliente não vê, o usuário não vê aquilo dali se movimentar, não vê um resultado quanto àquilo. Então é bem provável que você espante o seu cliente quanto a esse uso. Já no momento que ele tem ali, ele está no momento de lazer dele numa rede social e vê o perfil da tua loja, ele pode ir ali falar. Mesmo aquela pessoa que não está utilizando um produto que é da sua loja, mas conhece, ele ao falar ali, ele demonstra o quê? Que ele pode ser um possível cliente. Se ele está falando na tua rede social, algum valor você tem para ele. Então, aquele comentário pode ser de um futuro cliente seu. Então, tudo isso transforma essa ligação maior entre você e o seu cliente. A gente tem que ver também essa grande importância. Recursos humanos. Muitas empresas já recrutam com mais agilidade através de serviços como o LinkedIn. Aí existe uma rede social, justamente uma rede social para profissionais, uma rede social para trabalho. Eu falo para vocês, eu sempre falo para vocês o seguinte, quem ainda não criou um perfil no LinkedIn, crie. Professor, mas a única coisa que eu fiz até hoje, eu sou estudante e trabalhei na mercearia do meu tio. Crie o seu perfil para você começar a ter histórico ali. Sempre fez um curso, fez um pequeno curso, estou estudando. Está estudando aqui no curso, gente. Vocês estão fazendo um curso técnico. É uma coisa que eu colocaria lá no meu LinkedIn, tá? Colocando lá, cursando curso técnico em informática, estudante curso técnico em informática. E vez e outra coloco lá, hoje eu aprendi a programar em linguagem C. Hoje eu aprendi a função tal na linguagem C. Quando você faz isso, o seu perfil no LinkedIn ele começa a ser movimentado e ele vai ganhando um nível de visualização. Você vai criando essa rede de ligação. E o LinkedIn ele é uma porta para as grandes empresas estarem ali visualizando o que você está fazendo. Encontro direto com esses profissionais que poderão estar futuramente trabalhando nessa empresa. Então, o LinkedIn é uma rede social muito boa para isso. E já existem diversas empresas que buscam, que gerenciam isso através do LinkedIn. Eu mesmo já cheguei a trabalhar em algumas empresas justamente por causa do LinkedIn. Estava lá no LinkedIn, meu contato estava lá, a empresa se interessou pelo meu perfil
e aí me contratavam ali. Então, algumas contratações temporárias que eu já tive na minha vida através do LinkedIn. Então, é válido, comece a fazer isso. E existem diversas redes sociais desse modo. Uma rede, que eu posso dizer que vai do mesmo nível, é para você criar a tua parte a sua parte de programação, desenvolvimento, que é o GitHub. Quem não tem também o GitHub, está aí na área da informática, tem duas redes sociais que vocês têm que ter, é obrigatório. LinkedIn e utilizar também o GitHub para começar a colocar toda a codificação, todo o trabalho seu, você coloca ali. Lá no LinkedIn você coloca o seu repositório, o endereço do seu repositório do Git e pronto. Sua vida profissional começa a ser montada ali. É o seu currículo. O currículo de uma pessoa da tecnologia começa desse jeito. Pesquisa e desenvolvimento é outro ponto que as redes sociais podem trazer para nós. Como os consumidores usam os produtos, ideias de novos produtos e serviços. Então, o desenvolvimento de um produto, a pesquisa se aquele produto agradou ou não agradou ao seu público, poderá vir justamente de redes sociais. Imagine só o seguinte, uma empresa ela começa a produzir um fogão, pronto, lançou um novo modelo de fogão no mercado. Para que ela tenha resposta dos seus clientes, se eles estão gostando ou não, se é aquilo que eles querem, ela vai demorar muito tempo. Ela vai ter que vir principalmente daqueles que estão reclamando, ela vai ter que ficar ligando. O cliente comprou o fogão faz 3 meses, deixa eu ligar para ele. Ei, tá gostando do fogão? É muito trabalho. Enquanto, se você tiver no seu perfil da sua rede social, ali, da sua loja, está lá o modelo, o novo fogão. A pessoa comprou, ela está navegando, olha, eu tenho esse modelo, bem, eu comprei nessa loja. Ele vai falar alguma coisa, de bem ou de mal. Ele vai lá, olha, eu odiei esse fogão, ele já com 2 meses já começou a dar defeito, então de mal, está falando de mal. Amei o tal fogão, é lindo, tal, perfeito, está falando de bem, nota aumentou. E aí a gente tem que ficar de olho justamente nesses pontos, principalmente os pontos negativos. A gente pode ficar meio que zangado, meio triste com pontos negativos dados em produtos nossos, em serviços nossos, mas isso é uma chance de melhorar, principalmente quando se fala de empresa. A empresa, ao receber uma nota negativa por um serviço, é a chance dela mudar naquele item. Ela tem que verificar se aquela negatividade, se ela veio somente de uma pessoa ou se ela está vindo de grupos. Se ela veio de uma só pessoa, poderá ser só um ódio único. Mas se ela veio de grupos inteiros, então ali acreditamos que possa ser uma opinião generalizada. E aí chegou o momento de fazer essa grande mudança. Nas redes sociais, tudo gira em torno de pessoas, não de produtos ou marcas. A conversa tem que ser pessoal, mesmo que seja em nome da empresa. Isso aí vocês já devem ter percebido. Se vocês já comentaram alguma vez na vida para alguma empresa, tipo você está lá no perfil da Samsung e aí você fala algo, achei muito lindo essa tela, a tela do novo Samsung, desse novo celular da Samsung, achei lindo. Você vai receber resposta lá do perfil dizendo, obrigado, agradecemos o seu contato. Olha, a Samsung lá na Coreia conseguiu me responder. Eles prestaram atenção no que eu falei. E eles estão ainda, muitas vezes, estão me respondendo dizendo assim, obrigado, Rildo, por ter comentado aqui. Nossa, eles estão desse jeito, nessa importância comigo. Você acaba agradando a pessoa, você acaba criando esse vínculo maior entre a empresa e o cliente. Então, isso também é essencial. Qual é o impacto? O processo de compra, atendimento e relacionamento se tornaram transparentes. E o impacto das redes sociais, do uso das redes sociais sobre isso, tem o seu impacto em tal coisa. Nas mídias sociais, nas mídias tradicionais, a gente tem o ciclo que seria despertar o interesse, considerar a compra e assim comprar. Já nas mídias sociais, hoje em dia, a gente vê muito a questão do uso do produto. Então, pessoas ali que postam vídeo usando o produto. Desempacotando o celular, tal. Aí a pessoa está lá abrindo o celular e você vê, olha, ele veio desse jeito, nossa, veio faltando o carregador. Aí você já fica zangado junto com a pessoa.
vai ter que voltar na loja aí. Você não passa raiva, você está rindo do sofrimento daquela pessoa ali, que veio sem o carregador, mas aquela pessoa ali, ela está dando a opinião dela. Você está usufruindo disso. Então, uso do produto. Formação de opinião. Os vários comentários, várias pessoas, não é possível. Sem carregador, não tem jeito. Várias pessoas comentando ali ao mesmo tempo aquela coisa. E aí vem justamente os tais comentários públicos, que com isso formam essa opinião. Todo mundo achou negativo esse celular ser lançado com a tela de 4.7, ou seja, é uma tela mínima. Ninguém mais usa isso. Todo mundo achou legal esse celular vir nas cores, diversas cores. A pessoa pode escolher as capas de diversas cores. Ponto positivo. As pessoas não gostaram que veio sem o carregador no kit. Você era obrigado a depois ir comprar um carregador adicional, gerando mais lixo. As pessoas não gostou. Ponto negativo. Ou seja, é os comentários públicos que geram toda essa opinião. Então, as mídias sociais como um todo, elas são perfeitas para isso aí, para essa nova publicidade, esse novo tipo de marketing. Galerinha, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.